E aí, pessoal, vamos estar falando aqui agora a respeito aí, né, ainda dentro do conteúdo de adição com números inteiros, a gente vai estar falando sobre a adição, né, dos números aí, beleza? E aí a gente vai fazer correção das atividades aí da página 143 à página 144, tá bom? Então, vamos começar aí pela questão 1, né? Questão 1 está falando o seguinte, ó, associe cada adição ao esquema que melhor a representa. Para isso, escreva a letra correspondente e, em seguida, determine o resultado de cada uma das adições. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí que ele está pedindo, né? Essa representação aí, tá bom? Então, a gente tem aqui primeiro aqui a letra A, né? Que ele está pedindo aqui para a gente somar, né? Menos 5 com mais 10. Pessoal, esse menos 5 mais 10, a gente precisa primeiro de eliminar esses parênteses, né? E como que a gente faz para eliminar esses parênteses? Pelo jogo de sinais, né? Se vocês não viram aí, dá uma estudadinha lá a respeito dos jogos de sinais, que eu comento lá com vocês lá na explicação, né, sobre os jogos de sinais. Então, primeiro a gente vai fazer aí o jogo de sinal de mais com menos. Professor, mas ele fora do parênteses não apresenta nenhum sinal. Pessoal, não aparece nenhum sinal. Porém, o sinal positivo existe ali de fora, tá bom? Então, ali temos um sinal ali que a gente pode considerar ele como sendo imaginário, né? E se eu pedir para vocês representarem o sinal que está ali de fora, você tem que representar pelo sinal de mais, né? E aí eu tenho que mais com menos, né? Só pode resultar aí em menos. E mais com mais só pode resultar em mais, beleza? Feito isso, eliminados os parênteses, agora a gente vai efetuar aí essa operação, né? E como que funciona aí essa operação? Funciona da seguinte maneira: a gente vai repetir o sinal do maior número ali entre eles, né? E qual que é o maior número ali entre eles? É o 10, né? Então, o sinal do nosso resultado vai ser positivo. E todas as vezes que eu tiver sinais diferentes, eu vou subtrair, tá bom? Então, eu vou subtrair, então vai ser 5 menos 10 ali, né? Ou menos 5 mais 10, tanto faz, ou 10 menos 5, não importa, vai resultar em 5. Então, meu resultado ali é mais 5, tá bom? E como que isso vai ficar representado aqui nessa reta? Vai ficar representado da seguinte maneira, pessoal. Eu coloquei aqui a representação, é só vocês verificarem aí no livro de vocês, tá bom? Então, primeiro ele pede para ele faz o seguinte comando. Fala para a gente deslocar 5 unidades para a esquerda. Então, a gente vai deslocar ali a esquerda de 0, né? Porque a gente vai para a parte negativa. E depois ele fala para a gente deslocar 10 unidades à direita. Por que que eu sei que é direita? Porque o sinal ali do 10 ele é positivo, né? E eu vou, né, partir dali, né, pessoal? De onde eu parei, né? Ali do menos 5, né? E eu vou deslocar 10 unidades para a direita. E aí eu vou parar ali no número 5, tá bom? Ou seja, a mesma resposta que a gente obteve assim, tá bom? Aqui a gente tem a letra B, tem a mesma coisa, tem os mesmos parênteses. Primeiro a gente vai eliminar esses parênteses, né? Aquele sinal que está fora com o que está dentro, que vai ser mais com mais, que vai resultar em mais, né? E depois a gente vai novamente fazer o jogo de sinais de mais com mais, que vai resultar também em mais. Então, eu tenho dois números positivos, o resultado só pode ser positivo, né? E quando os sinais eles são iguais, né? Ambos os sinais aí são positivos, a gente vai somá-los, né? Eu vou somar 10 com 5, que vai totalizar 15, tá bom? Lembrando, pessoal, que o 15 não precisa de vir esse sinal à sua esquerda e nem o 5 precisa vir esse sinal à sua esquerda, tá bom? Se os sinais não estiverem ali, a gente sabe que isso é 5 e que isso daqui é um 15 e ambos são positivos, tá? E aqui também temos representado aqui na nossa reta, né? Então ele dá o primeiro comando, pede para a gente deslocar 10 unidades para a direita e eu sempre vou partir a ideia ali do zero, né? Eu vou deslocar 10 unidades para a direita e depois ele pede para mim deslocar mais 5 unidades para a direita, né? E como eu parei no 10, eu vou deslocar a partir do 10 essas 5 unidades, que vão totalizar aí, pessoal,
15 unidades, tá bom? A letra C é muito similar às demais. Primeiro, a gente tem que eliminar os parênteses, né? Então, eu vou fazer o jogo de sinais ali de mais com mais, que vai dar mais, né? Vai dar mais 5. E depois o jogo de sinal de mais com menos, que vão dar menos, né? Então, vai ficar mais 5 e menos 10. Pessoal, agora eu vou considerar o sinal do maior número, né? Professor, anteriormente o senhor falou que o senhor consideraria o sinal do maior número. Pessoal, a gente sempre considera o sinal do maior número em módulo, né? A gente coloca o número em módulo para a gente ver qual é o maior entre eles. E depois que a gente fez isso, a gente retira o módulo e verifica qual que é o sinal dele, né? Em módulo aqui, o 10 ele é maior que o 5. Porém, o sinal do 10 é negativo. Então, o resultado vai ser negativo, tá bom? E como os sinais são diferentes, a gente vai fazer o quê? Uma subtração, né? Eu vou retirar 5 de 10 e vão sobrar 5, né? Então, o resultado aí da minha operação vai ser menos 5, tá bom? E também vamos ver essa representação aí, pessoal, na reta, né? Como que ele vai ficar na reta? Ele dá o primeiro comando, pede para a gente deslocar 5 unidades, né? Para onde? Para a direita, porque está positivo. Lembrando que eu vou partir do zero, né? Então, desloquei ali 5 unidades ali para a direita. E depois ele pede para mim deslocar 10 unidades à esquerda. Por que que eu sei que eu tenho que deslocar 10 unidades à esquerda, pessoal? Porque o 10 está negativo, né? Eu desloquei 10 unidades para a esquerda. E aí eu obtenho como resultado o meu número menos 5, tá bom? A D, pessoal, muito similar aos demais. Temos que fazer jogo de sinais para poder eliminar primeiro o parênteses. Eu tenho ali mais com menos, que vai dar menos. E mais com menos também vai dar menos, né? Lembrando que quando o sinal não aparece, significa que ele é positivo, tá bom? E aqui a gente tem um probleminha clássico, né? De operação com números de sinais iguais, né? Igual a gente somou ali mais 10 e mais 5, que deu mais 15, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai repetir o sinal e a gente vai somar os valores, né? Então, eu vou repetir o sinal porque o sinal é negativo, então o meu resultado vai ser negativo, e vou somar 10 com 5, né? Que vão totalizar aí 15, tá bom? Pessoal, também vamos representar ele aqui na reta. Lembrando que a gente sempre parte do zero. Primeiro ele pede para me deslocar 10 casas, né? Para a esquerda porque é negativo. E depois eu vou deslocar novamente, pessoal, o quê? 5 casas para a esquerda porque o meu resultado ali, o meu valor ali também, ele é negativo. Totalizando aí menos 15, tá bom? Então vamos para o próximo, né? Próxima questão aí que a gente tem a questão 2. A questão 2 está falando o seguinte, ó. Para controlar o saldo de uma conta bancária, Juliano fez as anotações ao lado, né? Então a gente tem ali, pessoal, a anotação ali muito importante. O saldo do dia 2/9 foi de R$ 85,00 negativo, né? Ou seja, ele devia R$ 85,00 aí nesse dia. Depois a gente tem a data, a descrição e o valor das movimentações bancárias. No dia 5/9, que é dia 5 de setembro, ele compensou um cheque, ou seja, foi retirado R$ 140,00 de sua conta. Depois, no dia 10 de setembro, foi depositado R$ 530,00. Eu sei que foi depositado 530, não só pelo nome, também por causa do sinal ser positivo ali, né? À esquerda do 530. Professor, e se o sinal vir depois? Pessoal, quando se trata de movimentações bancárias, não tem problema aí em relação à questão do sinal, tá bom? Dia 17 de setembro, a gente tem um saque de 450, ou seja, foi retirado R$ 450,00. E no dia 23/9 aí, a gente tem uma compra com cartão, onde foi retirado aí, pessoal, R$ 160,00. E no dia 30/9, a gente tem o saldo, né? Porém, a gente não tem esse resultado desse saldo. E aí a gente vai ver aqui o que a gente vai fazer adiante, tá bom? Letra A, ele fala o seguinte, usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano ao final do dia, né? Vamos ver aí ao final do dia qual foi o saldo do Juliano, né? Então, eu tenho aqui o dia 5/9, né? Como que eu vou fazer esse cálculo, pessoal?
eu vou pegar o saldo do dia 2/9, né? Juntamente com o saldo do dia 5/9, né? E o saldo do dia 2/9 foi um saldo de R$ 85 negativo, né? Já o saldo do dia 5/9, a movimentação do dia 5/9 foi uma movimentação aí de um cheque compensado no valor de R$ 140, né? Ou seja, ele já devia do saldo anterior R$ 85 e ainda foi retirado aí, pessoal, R$ 140. E aí a gente já sabe lá pelas regrinhas que é o seguinte: primeiro se faz jogos de sinais, né? Eu tenho ali mais com menos que vai dar menos, depois mais com menos que também vai dar menos, e aí sim a gente vai resolver o nosso problema. Lembrando aqui, pessoal, que eles possuem sinais iguais. O que a gente faz? A gente repete o sinal e a gente vai somar esses valores, né? Como os dois sinais aí são negativos, significa aí que o meu resultado aí também, pessoal, vai ser negativo, né? Que a minha adição aí vai ser negativa, a minha subtração vai ser negativa, beleza? Pessoal, e aí a gente vai somá-los, né? 85 mais 140, que vão totalizar R$ 225, né? Então, no dia 5/9, né, pessoal, nessas movimentações bancárias, o saldo dele era de R$ 225, porém é negativo, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai observar aqui no dia 10/9, né? No dia 10 de setembro. E como que a gente faz isso? A gente pega o saldo anterior, que foi de quanto, pessoal? Foi um saldo de R$ 225 negativos, né? E a gente vai somá-lo aí, né, com um depósito de R$ 530. Negativo, a gente vai pôr menos, né? E positivo, a gente vai acrescentar aí o sinal de mais, né? Primeira coisa que a gente sempre faz o jogo de sinais para eliminar os parênteses, né? Lembrando ali que mais com menos é menos e mais com mais é mais. Agora a gente tem um probleminha aqui onde a gente tem sinais aí, né, pessoal, nas parcelinhas diferentes. O que a gente faz quando os sinais são diferentes? A gente vai pegar o sinal do maior número em módulo, né? Nesse caso aí do 530. Então quer dizer que o meu resultado ele vai ser positivo. E quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair a parcela, né? Eu vou subtrair a menor parcela da maior parcela. Então eu vou retirar 225 de 530, vão sobrar R$ 305 aí de saldo no dia 10 de setembro, tá bom? Depois, no dia 17 de setembro, como que a gente faz o cálculo? A gente pega o saldo anterior, que era de R$ 305, mais a movimentação do dia 17 de setembro, né? Que foi um saque de R$ 450. Ou seja, foi retirado aí, pessoal, o valor de R$ 450. Pessoal, primeira coisa, a gente elimina o parêntese, mais com mais vai ser mais, depois mais com menos, que vai ser menos, né? A gente tem um probleminha aqui onde as parcelinhas possuem sinais diferentes. E como que a gente resolve quando as parcelas possuem sinais diferentes? A gente conserva o sinal da maior em módulo, né? E nesse caso que tem aí o que seria maior em módulo seria o 450 e o seu sinal nesse caso ele é um sinal negativo, né? Então eu vou repetir, vou colocar o sinal negativo e vou subtrair as parcelinhas. Por quê? Quando os sinais são diferentes, subtrai-se as parcelas e quando os sinais são iguais, soma-se as parcelas, independente se é positivo ou negativo, tá bom? Pessoal, então eu vou totalizar e eu vou pegar os 305, vou retirar dos 450, né? Então vai ficar 450 menos 305 e isso vai me restar aí 145. Porém, esse vai ser um saldo negativo aí do dia 17 de setembro. Já no dia 30 de setembro, né? Para a gente calcular aí qual que é o valor aí do dia 30 de setembro, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o saldo anterior e vamos calcular aí, pessoal, qual que é o valor aí que foi movimentado no dia 23 de setembro, né? Foi feita uma compra com cartão, ou seja, foi retirado R$ 160.
reais aí na conta, beleza? E a gente já sabe muito bem que antes da gente fazer qualquer cálculo, a gente precisa fazer o jogo de sinais. E eu tenho que mais com menos é menos e mais com menos também é menos. E aqui a gente tem um probleminha onde as parcelas possuem sinais iguais, né? O que a gente faz quando as parcelas possuem sinais iguais? A gente repete o sinal, né? E a gente soma as parcelas, né? E aí, então, o sinal vai ser negativo, significa que ele vai ficar com saldo negativo, e eu vou somar 145 por 160, que vai totalizar aí para mim R$ 305, porém é de saldo negativo, tá bom? E aí, pessoal, continuando, a gente tem a letra B. A letra B fala o seguinte: o saldo ao final do dia 23 de setembro é o mesmo do dia 30 de setembro? Vamos verificar, né, pessoal? E depois justifique a sua resposta. Com certeza é o mesmo sim, né, pessoal? Do dia 23 de setembro com o saldo do dia 30 de setembro. Por quê, né, pessoal? Porque não foi adicionado nem descontado valor algum entre esses dias, né? Entre o dia 23 até o dia 30, pessoal, não houve nenhum tipo de movimentação no dia 24, no dia 25, no dia 26, dia 27, 28, 29 ou no próprio dia 30 ou até mesmo no próprio dia 23, né? Nada impede de você ter mais de uma movimentação aí na sua conta no dia, tá bom? Agora a gente vai para a questão 3. Questão 3 está falando o seguinte: para facilitar o cálculo, ao adicionarmos 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de modo a obter um número terminado em zero, né? Ou seja, ele está falando que a gente pode associar duas ou três ou até mais parcelas para poder trabalhar com números terminados em zero, que é muito mais fácil de se trabalhar. Observe o exemplo a seguir, né? A gente tem ali menos 8 mais 13 mais menos 12, né? Então, a gente tem uma operaçãozinha ali. Então, a gente vai tentar ali, pessoal, operar ali o menos 8 com menos 12. Por quê? Os sinais são iguais, ambos são negativos, a gente repete o sinal e a gente vai somar as parcelas 8 com 12, que vão totalizar quanto, pessoal? Vão totalizar 20, né? E 20 ali é o número ali terminado em zero, né? O que vai facilitar o nosso cálculo. Aí a gente tem menos 20 mais 13, né? Os sinais são diferentes. A gente repete o sinal do maior em módulo. Nesse caso é um sinal negativo. E a gente vai retirar 13 aí de 20. E vai resultar em 7. Beleza? E aí, usando essa estratégia, calcule mentalmente, né? A gente tem aqui menos 24 mais 7 menos 16, né? E como que a gente faz esse cálculo? Da mesma forma ali que ele ensinou para a gente. Primeiro, a gente vai tentar somar essas parcelas aí, pessoal, que tem sinais iguais. Por quê? Porque quando os sinais são iguais, a gente soma as parcelas. Isso facilita aí na hora do nosso cálculo, beleza? Então, eu tenho ali menos 24 com menos 16. Ambas têm sinais iguais, significa que o sinal da minha parcelinha vai ser negativa, e eu vou somar 24 com 16, que vão totalizar 40, né? E o que eu faço com 7? O mais 7 eu vou repetir. Agora eu tenho um probleminha onde tenho sinais que são diferentes, né? E antes disso, né, pessoal, desses sinais diferentes, a gente precisa fazer o jogo de sinais, né? Eu tenho um sinal ali fora do 40, que é mais com menos, que vai dar menos, né? Menos 40, e mais com mais do 7, que vão dar mais 7, né? Então, eu tenho aqui um probleminha onde os sinais são diferentes, né? Menos 40 mais 7. Eu vou repetir o sinal do maior em módulo, nesse caso o sinal vai ser negativo, e vou retirar 7 de 40, que vão sobrar 33. Então, o resultado meu aí vai ser menos 33. Ok? Próxima questão aqui, a gente tem 9, menos 14, mais 34, né? Pessoal, como que se resolve? Primeiro, vamos tentar agrupar aí as parcelas que têm mesmo sinal. Nesse caso, mais 9 com mais 34. Mesma regrinha para quando os sinais são ambos iguais e negativos. Sinais iguais, a gente repete o sinal e a gente soma as parcelas, né? Então, vai ficar mais 9 com 34, que vão dar 43, tá bom? O que a gente faz com menos 14? A gente repete. E para a gente continuar o cálculo, a gente precisa primeiro fazer o jogo de sinais, né? O sinal fora ali do mais 43, fora do parênteses, é positivo. Vai ficar mais com mais, que vai dar mais 43.
e mais com menos do 14, que vai dar menos 14, né? Novamente, o probleminha onde eu tenho minhas parcelas com sinais diferentes. Eu repito o sinal da maior, né, pessoal? O sinal da maior aqui vai ser positivo, né? Como eles são diferentes, eu vou retirar 14 de 43 e vão sobrar 29. Pessoal, todas as vezes que eu vou tirar, que eu vou fazer a subtração, eu vou pegar o maior e vou fazer menos o menor, né? Por isso que eu falo que eu vou retirar 14 de 43, porque 43 é maior, tá bom? E a letra C, que aqui a gente já tem aqui 4 parcelinhas, né? O que a gente vai fazer? Pessoal, se quiser, já soma todas as que estão negativas. Eu fiz por partes, né? Primeiro, eu agrupei o menos 17 com o menos 5, né? Vou verificar ali qual vai ser o resultado. Sinais iguais repete o sinal e soma. Vão dar menos 22. O 15 positivo e o 3 negativo eu repeti, tá bom? O que eu vou fazer? O mesmo processo, né? Eu vou agrupar o menos 22 com o menos 3 devido a eles terem o mesmo sinal, né? Como eles têm o mesmo sinal, a gente repete o sinal e soma as parcelas. Vou repetir o sinal vai ser negativo e vou somar 22 com 3, que vai totalizar aí, pessoal, 25, né? Então vai ficar menos 25 e depois eu vou repetir o mais 15. Agora nos resta fazer o quê? Eliminar o parêntese, né? O sinal ali que está fora do parêntese com menos 25 vai ser mais, né? Então vai ficar mais com menos, que vai ser menos 25. E mais com mais, que vai dar mais 15. E menos 25 mais 15 só pode resultar em menos 10, né? Porque repete-se o sinal do maior número, no caso é negativo, e eu vou retirar 15 de 25 e vai sobrar aí pra gente o 10, ok? Pessoal, se tá tranquilo, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, volte aí para ver eu explicando aí se você não conseguiu aí entender alguma parte, tá bom? Aí você põe que você vê novamente, tá? Pessoal, depois disso a gente vai para a questão 4. Questão 4 está falando o seguinte: observa a adição de todos os números inteiros, de menos 3 até mais 4, né? Então ele foi fazendo a operação, ele foi somando, ó, menos 3, depois ele somou com menos 2, com menos 1, com 1, com 2, com 3 e com 4. Pessoal, esses valores que eu somei com 2, 3 e 4, não precisa aí estar necessariamente trabalhando com esse parêntese, tá bom? Porque a gente sabe ali que o sinal de mais com mais vai dar mais. Da mesma forma que o sinal de mais com menos vai sempre dar menos aí, tá bom? E aí, pessoal, a gente obteve ali como resultado o número mais 4, né? Por que eu tive como resultado ali o número mais 4? Se você quiser fazer o cálculo, sem problema nenhum. Porém, pessoal, fica muito mais fácil você fazer da seguinte maneira. Olha só para você ver como que eu fiz na letra A. Tanto que é mais fácil de entender. Calcule a soma de todos os números inteiros de menos 5 a mais 4, né? Então, eu venho aqui, coloquei todos os valores de menos 5 até mais 4 e vou fazer a operação. Pessoal, vocês lembram lá dos números opostos e simétricos? A característica que eles tinham? Quando a gente estudou eles na reta, eles recebem esse nome de números opostos ou simétricos porque eles estavam à mesma distância da origem, né? E isso faz com que, quando a gente trabalha com eles em operações matemáticas, né? Ou seja, nesses tipos de operações aqui, pessoal, o que acontece? A gente pode eliminar os números que são opostos, né? Por quê? Porque eles vão se anular. É uma característica desses números, eles se anulam. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o número mais 1, ele vai se anular aí, né, pessoal, com o número menos 1, né? Porque na hora que eu pegar 1 e eu retirar 1, vai sobrar 0. O mesmo vai acontecer com 2 menos 2. O mesmo com 3 e o mesmo com 4. E aí o que resta para a gente aí vai ser o número menos 5 de resposta, né? Então, o que a gente poderia ter feito aí em cima no exemplo, né, pessoal? A gente poderia ter anulado o número 1, o número 2 e o número 3. E restaria para a gente o número 4 de forma muito rápida e muito fácil, né? Uma forma bem tranquila aí da gente calcular todos esses valores. E o zero, pessoal, como ele é o elemento neutro aí na adição, né? Ele independe aí da gente colocar ele aí na nossa operação ou não, tá bom? Ele não vai alterar o nosso resultado, ok? Já na letra B ele fala assim, ó,
Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou com a calculadora, determine a soma de todos os números inteiros, né? De menos 1000 até mais 1001, pessoal. Pessoal, dá para fazer isso muito bem de cabeça, né? Eu pego o número menos 1000 e eu vou até o número mais 1001. Pensa quantos valores eu vou ter que colocar, pessoal. De menos 1000 até o zero, tem 1000 números ali, né, pessoal? E de 1001 e de 0 até 1001, tem 1001 números. Significa que todos os números entre menos 1000 e mais 1000, todos eles vão se anular, porque eles são números o quê, pessoal? São números opostos, né? E aí eu posso responder com tranquilidade que o resultado vai ser mais 1001. Por quê? Todos os números de menos 1000 até mais 1000, eles são opostos. E se eles são opostos, eles vão se anular. Olha só aqui para vocês verem como que vai ficar no quadro, pessoal. No quadro branco, olha só. Ó, se eu tenho ali, pessoal, menos 1000, menos 999, a gente vai colocar isso aqui para representar os números, né? Aí a gente chega lá no zero, beleza? Aí a gente vai colocar aqui, não vamos nem colocar aqui, tá somando, porque a gente já sabe que ele vai estar somando aí com zero. Depois a gente vai colocar esses valores aqui, ó. E aí a gente já vai colocar aqui sem o parêntese, né? O 999 mais o 1000, mais o 1001. Pessoal, então, ó, dá para ver que esse valor aqui, menos 1000, ele vai se anular com mais 1000. Esse valor que vai ficar mais com menos, que vai dar menos 999, ele vai se anular com mais 999. E assim por diante, todos esses valores aqui vão se anular. E aí só vai restar para a gente aqui o número mais 1001, tá bom? Ok? Continuando, né? A gente tem o seguinte. Vou voltar aqui. Aí foi. Eu tenho esse valor. Então, ficou mais tranquilo para a gente ver de menos 862 até mais 861. Então, todos os valores que estão entre 861 positivo e menos 861 negativos, eles vão se anular, porque eles são o quê, pessoal? Eles são opostos, né? E o que vai restar disso daí, dessa operação, é o número menos 862. Ok? Já na letra C, ele fala assim, ó, em seu caderno, escreva um texto explicando as estratégias que você usou para resolver essa atividade. Já dei aí, né, pessoal, a ideia para vocês, né? Então, vou ler aqui o que eu escrevi. Como a soma é composta por várias parcelas cujos números são consecutivos, né, ou seja, que estão em sequência, começando de um número negativo e terminando em um número positivo, as parcelas simétricas, ou seja, aqueles valores que estão à mesma distância da origem, vão se cancelar, eles vão se anular, sobrando apenas as parcelas cujos números opostos não aparecem entre elas. Logo, basta somar essas parcelas para encontrar o resultado, né? Que foi o que eu disse agora aí para vocês, tá bom? Já na questão 5 aí, para a gente estar finalizando, está falando o seguinte, ó. Em certo jogo de tabuleiro, os peões podem avançar ou regredir de acordo com a pontuação obtida no lançamento de 2 dados. O dado verde indica a quantidade de casas que o peão deve avançar. E o dado vermelho a quantidade de casas que deve regredir.
Ou seja, eu lanço o dado verde e o vermelho. O dado verde indica quantas casas que eu avanço. Já o vermelho indica quantas casas eu tenho que retornar, beleza? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a primeira rodada de exemplo. Significa que eu tenho que avançar 5 casas e que eu tenho que voltar 2 casas, né? Então, eu conto ali, eu fui 5 e depois eu voltei 2, beleza? E aí ele fala assim, observa a pontuação de 2 participantes em 3 rodadas. Então, a gente tem as 3 rodadas de Daniel e as 3 rodadas de Suzana, tá bom? E aí a letra A faz a seguinte pergunta. Quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou seu peão? É só a gente verificar aqui, né, pessoal? Então, quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou seu peão? Na primeira rodada, né? Então, na primeira rodada aí, pessoal, a gente tem aí o caso de Daniel. Ele avançou 5 e regrediu 2, né? Então, 5 menos 2, ele só pode ter avançado 3 casas. Já a Suzana, pessoal, ela avançou 3 casas devido ao dado verde e ela regrediu 1 casa. Então, ela só pode ter avançado 2 casas, tá bom? No próximo caso, a gente tem a segunda rodada, né? Na segunda rodada, aí, o dado verde, o Daniel avançou 1 casa e ele regrediu 6 casas, né? Então, ele avançou 1 e voltou 6, né, pessoal? O que que isso significa? Significa que Daniel avançou aí, pessoal. Na realidade, avançou não, regrediu 5 casas, tá bom? Pessoal, ficou errado isso daí, mas o Daniel, ele regrediu 5 casas, tá? Vocês corrijam aí, por gentileza, tá bom? Já a Suzana, pessoal, ela avançou 6 casas de acordo com o dado verde e ela regrediu 4 casas, né? Significa que ela avançou apenas 2 casas. E no terceiro caso aqui, que é a terceira rodada, pessoal, a gente tem que o Daniel avançou 4 casas e regrediu 4. Ou seja, ele não avançou nenhuma casa, né? Ele não movimentou o seu peão. Pessoal, tá errada essa parte do Daniel, mas igual eu tô falando, vocês corrijam aí, por favor, tá bom? Depois aí eu vou, quando eu der essa aula para vocês, vai estar já corrigido isso aí, provavelmente, tá? Então, olha só, vou voltar. Daniel, ele avançou 4 casas e ele regrediu 4. Então, significa que Daniel não movimentou o seu peão, tá bom? Já aí no caso da Suzana, está falando, de acordo com os dados, que ela avançou 2 casas e regrediu 5. Então, quer dizer que a Suzana, pessoal, o que aconteceu com ela? Ela regrediu 3 casas, tá? Vou voltar lá para repetir para vocês, porque aqui no meu material ficou errado. Olha só o que aconteceu com o Daniel. Daniel avançou 1 e regrediu 6. Significa, então, que Daniel regrediu 5 casas. Suzana avançou 6 e regrediu 4. Significa que Suzana avançou 2 casas. Vou repetir. Na segunda rodada, Daniel regrediu 5 casas, tá bom? Na terceira rodada, a gente tem que o Daniel, ele avançou 4 casas e regrediu 4 casas. Significa que Daniel, ele não movimentou o seu peão, tá bom? Já aí no caso da Suzana, pessoal, ela avançou 2 casas e regrediu 5. Isso significa que Suzana regrediu 3 casas, tá bom? Então, na terceira rodada, Daniel, ele não movimentou o seu peão, né? Porque ele avançou 4 e regrediu 4. Já a Suzana, ela regrediu 3 casas, ok? Pessoal, na letra B está falando o seguinte, se ambos os participantes partirem da 5ª casa no início do jogo, qual é a posição de cada um deles ao final dessas 3 rodadas, né? Pessoal, a gente tem que estudar aí passo a passo para a gente ver, né? E aí a resposta que eu tenho aqui é a seguinte, que Daniel vai estar na 3ª casa, já Suzana vai estar aí na 6ª casa, tá? Então, ó, se ambos os participantes partirem da 5ª casa do início do jogo, então a gente tem um jogo lá e ambos os dois partiram da 5ª casa. Qual vai ser a posição deles
se cada um deles ao final dessas 3 rodadas. Então, olha só, na primeira rodada aí, Daniel avançou 5 e retornou 2, né? Quer dizer que a partir da quinta, ele avançou mais 3 casas. Então, ele foi para a posição 8. Depois, pessoal, ele avançou uma casa e regrediu 5, né? Ou, desculpa, regrediu 6. Então, quer dizer que ele regrediu 5 casas. Então, ele retorna para a terceira posição, beleza? E depois ele fica aí empatado na terceira rodada. Ele nem avança e nem regride, ele não movimenta o peão. Então, significa que ele ficou ali na terceira casa, beleza? Ambos partindo aí da quinta casa do início do jogo, tá? Já a Suzana, partindo da quinta casa do início do jogo, na primeira rodada, ela vai avançar 2 casas. Então, se ela está na quinta, ela vai para a 7ª casa. Por quê? Na primeira rodada, ela avança 3 e regride 1. Então, quer dizer que ela avançou 2 casas, né? Então, ela foi para a 7ª casa. No segundo caso, ela avança mais 2 casas, né, pessoal? Por quê? Ela vai 6 e retorna 4. Então, quer dizer que ela avança 2 casas, né? Então, se ela estava em 7º, ela vai para a 9ª posição. Já na terceira rodada, pessoal, ela estava na 2ª posição, desculpa, ela avança 2 casas e depois ela retorna, regride 5. O que faz com que ela retorne 3 casas no total, né? Se ela estava na 9ª posição e ela volta 3 casas, significa que ela vai para a 6ª posição, tá bom? Então, ambos partindo aí da 5ª casa e passando por todo esse processo, Daniel vai ficar na terceira casa e Suzana vai ficar aí na 6ª casa, ok?